E o Corinthians assinou na noite desta segunda-feira um novo acordo com a Caixa Econômica Federal sobre os pagamentos pendentes da Neoquímica Arena. O clube e a instituição financeira negociavam ampliação na carência do pagamento do financiamento do estádio. Pelo novo acordo, o Timão ficará isento em 2022 e começará a pagar somente os juros em 2023. A partir de 2025, o clube passará a pagar também o valor principal emprestado pelo banco. O valor da dívida hoje é de aproximadamente 611 milhões de reais e sofrerá reajuste anual de CDI, que está hoje em 15%. O Corinthians vai arcar com parcelas trimestrais, segundo informado na reunião do Conselho Deliberativo. Vale lembrar que o empréstimo contraído pelo clube em 2013 foi de 400 milhões. Em entrevista ao Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan, nesta segunda-feira, a presidente da Caixa, Daniela Marques, falou sobre o empréstimo e as condições ao Corinthians. Segundo ela... Na época da operação original, da construção do estádio do Itaquerão em 2014, tanto a Caixa como o BNDES entraram como credores, né? O que é diferente. Agora eu tenho um imóvel que possivelmente eu posso vender ou fazer alguma transação imobiliária. Naquela época entrou como credor, financiando a obra do estádio com as empreiteiras que participaram. Essas operações não foram pagas, então hoje estão provisionadas a zero no balanço. Nada fica provisionado a zero, para quem não entende. Vamos supor, eram 2 bilhões de reais que foram emprestados, não foram pagos, aí você vai entrando em atraso, você entra em classificação de risco, até que chega uma hora que você marca zero, você fala, não espero mais nada, mas ainda assim você atua para reestruturar essa dívida. Então, a equipe lá de finanças da Caixa vem atuado com muito afinco nisso, né, no maior interesse público, e agora vai sair uma operação de reestruturação, se não me engano foi comunicada hoje, para que a gente reforce as garantias, e aí trazendo garantias envolvendo a bilheteria do estádio, a venda dos direitos de transmissão dos jogos, a cessão de alguns jogadores, para que a gente reforce as garantias e recupere esses recursos. Então é uma operação que vem transitando desde 2014, aliás antes de 2014, né, que foi quando teve a Copa, até hoje. Então isso foi uma operação de crédito muito mal sucedida no final, que a gente ainda tenta reestruturar e recuperar, e agora foi mais um capítulo disso. Por fim, Daniela também revelou que pediu um estudo para saber se é viável ou não a venda de um terreno para o Flamengo, no Rio de Janeiro, para que o clube também construa o seu estádio. Augusto. No caso do Flamengo, faz parte da política do BNDES se desfazer de terrenos que tem por toda parte, que foram acumulados aí por governos anteriores. Então, é um negócio que está sendo estudado. O caso do Corinthians me deixou pasmo, porque foi por determinação, a ideia foi do Lula, quem executou a obra foi o Odebrecht, não sei se houve outras empreiteiras envolvidas, e quem pagou fomos nós, né? BNDES e Caixa Econômica pagaram, e ela usou uma expressão, eu não sou advogado, eu não sei o que significava, eu perguntei para ela, o que é isso? Provisionado a zero. Provisionado a zero é o seguinte, você deixa de pagar e o credor desiste de receber. Era isso que eles esperavam. Então foi mais uma. Para os jovens corintianos aí que gostam do Neoquímica, lá do estádio, ele foi construído com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro. Tremenda negociata. Agora, o Lula não fez isso de graça. A Odebrecht não foi escolhida porque era uma grande empreiteira, não. É porque é o amigo do amigo, aí, como diz o departamento de propinas da Odebrecht. Está aí. Esse caso é um dos tantos, e são tantos, que a gente até esquece. Nós precisamos fazer o Museu da Corrupção, lembrar caso por caso. Esse aí estava esquecido. Olha o tamanho da dívida. Quebrando a Caixa, a Odebrecht, tudo, e ele reclamando, porque como foi recuperada parte do dinheiro com os acordos de leniência, isso quebrou as empreiteiras. O Lula está preocupado com a quebra das empreiteiras, não com essa maroteira absurda de vigarista e ladrão. Fiuza.
Olha, isso aí é um dos escândalos da Operação Lava Jato. O Itaquerão, a gente sabe, foi feito por aquela empreiteira que reformou o sítio, que não é do Lula. E esse acordo surgiu para a construção desse estádio com a desclassificação do Morumbi para a Copa do Mundo de 2014. Desclassificaram o Morumbi, o histórico Morumbi, e partiram para a construção do Itaquerão, se eu não me engano, custou mais de R$1 bilhão, e exatamente fazendo essa triangulação que falávamos no assunto anterior. O banco público, a empresa privada, no caso a Odebrecht, né, como já disse o Augusto, o amigo do meu pai, e o então presidente Lula. Esse homem probo, esse homem limpo, que está aí disputando eleição. O Itaquerão, evidentemente, na época, né, quem prestou um pouquinho de atenção, viu que aquilo era um dinheiro de presente, porque a equação que mostravam de suposta recuperação do investimento era impossível, não batia nunca. Não, com a venda de cachorro-quente, o ingresso e a transmissão, quer dizer, foi isso. O Lula foi lá, pegou o dinheiro, deu para o Corinthians e deu para a construção do estádio, e isso, evidentemente, foi parar na Operação Lava Jato, com indícios de propina e desvio de dinheiro. Como nós estamos num ambiente em que a Operação Lava Jato praticamente foi sepultada, existe esta miragem de que o Lula nada fez, né? E está aí o Itaquerão como um monumento, para a gente não esquecer, né, que onde havia possibilidade desse tipo de triangulação aí, eles fizeram. Você, Ana? Pois o que a Daniela disse, né, ontem, essas operações não foram pagas. Eu também fiquei chocada quando eu vi ela falar isso e como assim essas operações não foram pagas? Claro, eram os amigos do rei. Para quem chegou agora aqui nos Pingos, no começo do programa nós falamos sobre o plano de governo, um plano de governo para uma eventual gestão de Lula. Esse plano deverá prever o uso de bancos públicos para retomar o crescimento econômico. Uma das propostas em discussão do PT por integrantes da campanha petista é que o BNDES, Banco do Brasil e Caixa possam criar um fundo com recursos para garantir empréstimos de empresas privadas. Olha aí, nós falamos isso no começo do programa, agora estamos mostrando exatamente o empréstimo da era PT ao Corinthians e o círculo fecha com um dos tentáculos desses esquemas de corrupção da era petista, que eu testemunhei bastante, que é o esporte, através do Ministério do Esporte, através de ONGs esportivas, né, através de atletas que tinham a ideologia aí do lado do petismo. Então isso tudo vai voltar, não tenham a menor dúvida que isso tudo vai voltar. Lembrando, por exemplo, que o presidente do Banco do Brasil na era petista era o Pizzolatto, né? Todos nós hoje sabemos quem o Pizzolatto foi e o que aconteceu nesse contexto todo do Banco do Brasil também ser usado nesses esquemas. Agora, provavelmente nós estamos aqui falando, né, da relação da Caixa da era petista com o Corinthians. Quem sabe amanhã não veremos aí, né, nas manchetes: Alexandre de Moraes proíbe críticas ao acordo do PT com o Corinthians, não é mesmo? Mota. Nada como ter as prioridades certas, né? 400 milhões de reais emprestados para construir um estádio de futebol. Olha, esse empréstimo foi feito em 2013. Aí eu convido as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo a pensarem o que aconteceria se você tivesse pego um empréstimo em 2013 e nunca tivesse pago esse empréstimo. Será que você ia ter essa oportunidade que o Corinthians está tendo?
Vamos lembrar, na era do PT foram mais de 80 bilhões de reais investidos nos eventos esportivos, Olimpíada, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos. Mas e a saúde? A saúde a gente vê depois. Eu vou lembrar para vocês a frase imortal de um grande jogador de futebol brasileiro: não se faz Copa do Mundo com hospitais. E aí, 8 anos depois dessa frase brilhante, chegou a pandemia. E aqueles hospitais que não foram construídos, né, em lugar deles foram construídos estádios de futebol, esses hospitais fizeram falta. Ontem nós vimos vários críticos do governo reclamando do contingenciamento do orçamento. O que esses críticos não explicavam é que esse contingenciamento foi feito porque foram aprovadas 2 leis, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Aqui está uma lição: sempre desconfie de lei com nome fofo. Essas leis injetaram 7 bilhões de reais na cultura entre aspas. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Adivinhe de onde esse dinheiro veio. Entre outras origens, da educação e da saúde e da segurança, das coisas importantes. É importante lembrar agora a frase que o presidente Bolsonaro disse no lançamento da sua campanha no domingo: nossa missão é tirar o Estado das costas de vocês. E essa história do Corinthians e do empréstimo da Caixa lembra a gente que nunca na história do Brasil esse Estado pesou tanto nas costas do cidadão quanto durante a era PT.